Fala galera, como é que vocês estão? Todo mundo bonzão no coração por aí? Galera, vídeo de hoje a gente vai falar sobre física, mais especificamente sobre a cinemática, que é a base, assim, é o conceito básico que a gente precisa aprender. E sobre a cinemática a gente vai falar sobre o movimento uniforme, que é um mu, e nós vamos falar sobre o movimento uniformemente variado, que é um move. Nós vamos falar sobre as equações e um pouquinho sobre cada movimento, ok? Então, começando sobre o movimento uniforme, sobre o mu, o que vai acontecer? Na maioria dos exercícios, no enunciado já vai te dar um indício, você já vai ter que saber o que fazer na equação. Então, olha lá, galera, quando a gente fala sobre então um movimento uniforme, a primeira coisa que a gente vai ver no enunciado é isso daqui, ó. Velocidade constante. Então, constante, ok? É isso que vai aparecer. Velocidade constante. Então, a nossa velocidade, aí no caso, ela sempre será constante, é isso que vai aparecer no enunciado. Ok? Beleza. Quais são as equações que vão reger o nosso movimento uniforme? Bom, existem basicamente duas equações. Se for ver, é uma só, uma derivativa da outra. Então, a equação principal do movimento uniforme é essa daqui, ó. Diz-se que a velocidade, ela é a variação do espaço dividido pelo tempo, ok? Então, ó, velocidade, muita gente coloca velocidade média, ok? Pode também colocar o mzinho aqui, sempre que a gente for calcular, então, a velocidade no movimento uniforme, ela é média, é a variação do espaço pela variação do tempo. Vale a pena a gente notar aqui, pessoal, que esse ΔS, o que ele significa? Ele significa o espaço final menos o espaço inicial. Toda variação, então, ela vai significar o final menos o inicial, ok? Então, espaço final menos o espaço inicial. Bem como o tempo, pessoal, o ΔT, ele será a diferença entre o tempo final e o tempo inicial, ok? Bom, qual que era a outra equação que eu falei para vocês que existe aqui também? Existe também uma relação entre o espaço, que é S é igual a S0, mais V0 vezes o tempo, tá? Que é muito comum também ser aplicado em exercícios que têm encontro, mas ela não é nada mais, nada menos do que essa equação. As duas, elas são equivalentes, ok? Então, a gente tem essas duas equaçõezinhas aqui lindas e maravilhosas. Vale a pena a gente notar, então, aqui sobre o movimento uniforme, que também vale para o MOVE, que é o movimento uniformemente variado, que as equações do sistema internacional, tá, são regidas pelas unidades oficiais. Então, ó, quando a gente fala sobre a velocidade, a gente está falando em metros por segundo. Quando a gente fala do espaço, a gente está falando em metros. E quando a gente fala do tempo, pessoal, a gente sempre está falando em segundos. Essas são nossas unidades oficiais, ok? Metros por segundo, metros e segundos. E vale a pena a gente também colocar aqui, pessoal, uma conversãozinha que aparece demais nos exercícios. Então, quando a gente tiver metros por segundo e quilômetros por hora, vale a pena e vale legal você anotar aí, ó, que isso daqui é só para velocidade, ok, pessoal? Então, vamos lá. Quando a gente está em metros por segundo, a gente quer passar para quilômetros por hora, e quando a gente está em quilômetros por hora, a gente quiser passar para metros por segundo. Existe uma maneira super simples que eu vou ensinar para vocês. Galera, quem que é maior? Se você for observar quem é maior, é o quilômetros por hora. Poxa, uma unidade bem grande, quilômetros por hora, cada uma hora. E metros por segundo é uma unidade bem pequena. Então, quando você está saindo de uma coisa pequena, você quer deixar ela grande, você tem que multiplicar, né? Então, multiplicar por 3,6. Uma coisa pequena por uma coisa grande. E quando você tem uma coisa grande, você quer deixar ela menor, você divide. Então, aqui no caso, é dividido por 3,6. Guardou a dica? Pequena para grande, tá? Vou até deixar anotado aqui, ó, pequena, tá? Para uma unidade grande, galera, você sempre segue essa risca. Então, ó, pequena, multiplica, grande, divide, ok? Sempre assim. Dando sequência, a gente vai falar agora sobre o movimento uniformemente variado. Bom, o que a gente tem a dizer sobre esse movimento? No enunciado, sempre vai aparecer o seguinte: agora, a velocidade ela é variável. Então, a velocidade ela é variável. E o que a gente tem? Além da velocidade variável, a gente tem a aceleração, que eu vou chamar de azinho. Muitos livros eles chamam de gama, tá? Vou até deixar entre parênteses aqui, o gama também é muito comum. A aceleração ela é constante, então é isso que aparecerá nos exercícios.
velocidade variável e aceleração constante, a gente sabe que a gente está no movimento uniformemente variado. Ok, galera? Quais são as equações dele? Bom, vamos lá. A mais importante de todas, uma equação que quebra muito galho aqui, pessoal, essa daqui, ó. V é igual a V0 mais aceleração vezes o tempo. Tá? Então, olha lá, velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Essa equação, pessoal, a gente utiliza muito ela toda vez que a gente estiver falando de exercícios que não tem, a única coisa que ela não vai ter é o espaço. Então, ó, não tem o espaço. Quando você ler o enunciado e não tiver o espaço, provavelmente você terá que aplicar essa equação. Então, é o nosso querido amigo vovoat, né? V igual a V0 mais AT. Tem gente que fala também vovoat ou e tal. Tem várias maneiras de você decorar, ok? Eu gosto do vovoat. Dando sequência, uma outra equação super legal é essa daqui, ó. S é igual a S0 mais V0 T mais AT ao quadrado sobre 2. Essa é muito famosa. Tá? É a nossa querida amiga equação do sorvetão, né? Porque se você for ler, lembra sorvetão, não é sorvetão. Muito boa, ela tem praticamente quase todas as variáveis. Ela não tem a velocidade final, tá? Então aqui um exercício que pedir velocidade final não tem. Então a única coisa que ela não tem, tá? Não tem a velocidade final, ok? Não tem a velocidade final, esse é o grande problema dela, beleza? Bom, existe também uma outra consequência dessa equação, galera, que muitos exercícios você vai utilizar, que é o seguinte, você pega esse S0 que está aqui, passa para lá, ele fica assim, ó, S menos S0. E a gente já viu aqui que o S menos o S0 é o ΔS. Portanto, se pegar esse S0 e passar para lá, você vai chegar nessa daqui, ó, ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2, ok? Que nada mais, nada menos é que a equação de cima, ok, pessoal? Deixei até esse daqui, eu vou até dar uma apagada nesse menos, que saiu aqui sem querer, ó. Esse menos que ficou aqui, vamos dar uma apagadinha. Beleza? Então, olha lá, ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Legal. Sorvetão, né? A gente gosta até de deixar escrito que é o sorvetão. Muito comum, então as duas são iguais e a de cima é diferente. Dando sequência, pessoal, a gente tem uma equação importantíssima, que é a equação de Torricelli, descoberta por Evangelista Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, uma equação muito importante, errei de novo aqui, tem que corrigir ao vivo, né? 2 vezes o A vezes o ΔS, tá? Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Essa equação, pessoal, ela é muito importante porque a dica que eu dou para vocês é que não tem o tempo. Então, a gente não tem o tempo aqui nessa equação, ok? Se você não tem o tempo nessa equação, muito utilizado no exercício que ele não vai te dar o tempo no enunciado, ok? Então, fala sobre a velocidade final, velocidade inicial, 2 vezes a aceleração vezes o espaço, ok? E para finalizar, pessoal, uma equação muito interessante que poucos autores falam, né, poucos livros falam sobre ela, que é essa daqui, ó, V mais V0 sobre 2. Essa equação, pessoal, na verdade é a velocidade média do move, ok? Então ela vai tratar sobre como que a gente trabalha com a velocidade média, que no caso é isso daqui, o V mais V0 sobre 2, essa daqui é a velocidade média, a variação do espaço, a variação do tempo, ok? Muito utilizada, pessoal, para gráficos. Em gráficos, a gente utiliza muito isso daqui, a dica que eu vou dar para vocês, ok? Então, ela não dá mais, não dá menos que a velocidade média. Ela não tem aceleração, então vale a pena anotar, ó, não tem aceleração. Só para deixar claro para vocês, pessoal, toda vez que a gente fala sobre a aceleração, a unidade oficial da aceleração, ela é metros por segundo ao quadrado. Então, ó, toda vez que a gente estiver falando sobre aceleração, é metros por segundo ao quadrado, ok? Então, deixa anotadinho aí. Essas são as equações, decore, veja a melhor maneira que for para você decorar, tá? E, por favor, usa e abusa nos exercícios, ok, galera? Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Fui!